Belarus, o parceiro silencioso da Rússia nas sombras, vive uma guerra muito mais cruel e insidiosa do que a batalha nas linhas de frente. Mas essa guerra não usa armas ou mísseis. É travada com portas de armazéns trancadas, salários atrasados e o som de passos de centenas de milhares de pessoas que desaparecem pelas fronteiras. Você consegue sentir o cheiro de desespero no ar? Cada rua, cada esquina, revela uma história de fome, fracasso e silêncio mortal. Por trás da propaganda de estabilidade, o regime de Lukashenko tenta esconder uma realidade devastadora. A economia do país está à beira do colapso completo. Nos primeiros 9 meses de 2025, mais de 691 mil trabalhadores perderam seus empregos. Uma verdadeira explosão social, não uma estatística, mas uma ferida aberta na alma do país. São indústrias inteiras definhando, fábricas que antes pulsavam com vida agora silenciadas, como corpos mortos de esperança. Você consegue imaginar a sensação de incerteza? De não saber se amanhã ainda terá um pão na mesa ou uma oportunidade de trabalho. Os setores de manufatura, agricultura e logística, antigamente motores de crescimento, agora estão destruídos. Trabalhadores obrigados a aceitar demissões forçadas, deixados às portas de suas fábricas, em um silêncio pesado. É como se uma força invisível estivesse apagando as luzes da esperança. Na cidade de Rhodes, por exemplo, fábricas fechando, trabalhadores sendo afastados sem aviso. Sem alternativa, muitos voltam para suas casas, com a sensação de que tudo acabou. Mas o pior ainda está por vir. O sistema, que deveria sustentar a nação, está desmoronando. Imagine o som de máquinas parando, o cheiro de óleo queimado e o frio na espinha ao perceber que a produção quase parou. Em algumas áreas, a produção de válvulas cresceu quase 92% nos primeiros meses de 2025, mas não porque houve crescimento real. É porque as fábricas estão armazenando produtos, presos na cadeia de abastecimento. Belarus, que sempre foi dependente da Rússia, agora está naufragando na sua crise econômica, com exportações caindo quase 3% e produtos de baixa qualidade invadindo seu mercado. A situação representa, na verdade, uma derrota total. As vendas de caminhões caíram 44%, os fabricantes de equipamentos diminuíram suas vendas em mais de 82%. O setor de tecnologia, que uma vez foi esperança de renovação, encolheu drasticamente. De mais de 13 mil profissionais qualificados, hoje restam apenas cerca de 6 mil. As universidades não conseguem formar novos especialistas, os hospitais lutam por médicos, e a inteligência do país parece estar se dispersando como poeira ao vento. O próprio sistema de pensões, que deveria garantir o futuro, está prestes a ruir, deixando uma geração inteira na incerteza de envelhecer sem segurança. E essa crise não se limita à economia. A fuga de cérebros é uma verdadeira ferida. Mais de 250 mil belarussos vivem atualmente nos Estados Unidos, enquanto o número de profissionais altamente qualificados foge para países como Polônia, Lituânia e Lituânia. Cada um desses cidadãos leva sonhos, talentos e esperança com eles, e o país perde sua própria força vital, sua juventude, seu futuro. Como se o país estivesse degenerando. Enquanto os restos de um império antigo se dissolvem lentamente. O que será que resta para Belarus? O regime de Lukashenko, que parece tentar segurar sua posição com mãos trêmulas, bem sabe que seu tempo está acabando. O país está em uma encruzilhada perigosa, com uma população desmoralizada, uma economia em ruínas e uma esperança se esvaindo como areia entre os dedos. A questão que poucos se atrevem a perguntar: quanto tempo esse castelo de cartas pode resistir? E o que acontecerá quando toda essa pressão explodir de uma vez? Prepare-se, porque o verdadeiro colapso ainda está por vir, e a violenta verdade de Belarus será revelada de forma brutal. No coração da crise que está devastando Belorujo, o colapso econômico atingiu proporções nunca antes vistas. Em 2025, a crise atingiu um nível que poderia ser considerado uma verdadeira tragédia nacional. A produção industrial, que antes sustentava a esperança do país, agora parece uma sombra do que já foi. A situação está além de qualquer exagero. As ruas, antes cheias de movimento, agora ecoam com silêncio pesado, enquanto o cheiro de desemprego e desespero invade cada esquina.
Como chegamos aqui? E o que significa tudo isso para o futuro de Belorujo? A resposta está em uma cadeia de eventos que começou há anos, mas que agora explodiu de forma inesperada. Vamos entender essa crise, revelando o que está escondido por trás das estatísticas e das políticas insustentáveis. Até o início de 2025, a economia de Belorujo parecia estar equilibrada. Apesar das tensões, parecia que o país permanecia como uma ponte silenciosa entre a Rússia e o resto do mundo. Mas essa imagem era uma fachada. Dentro, tudo já estava em colapso. As estatísticas de setembro mostram um cenário alarmante. 691 mil pessoas perderam seus empregos desde o começo do ano. Para piorar, apenas 581 mil conseguiram encontrar uma nova colocação. Essa diferença de 110 mil não é apenas um número, ela revela uma ferida aberta no coração do sistema econômico. Indústrias como manufatura, agricultura e logística estão na linha de frente desse desastre. Por quê? A combinação de uma demanda em queda e uma crise logística formou uma tempestade perfeita, deixando trabalhadores e empresas sem saída. Em fábricas de holdings e no setor de transporte, a situação é ainda mais angustiante. Empregados são forçados a aceitar ordens, mesmo sem acreditar que têm escolha. Eles sentem que estão sendo levados por uma maré de desemprego, sem controle, sem esperança. Imagine a sensação de um trabalhador em uma fábrica de rua, sentado por horas, enquanto seus colegas deixam o emprego de forma silenciosa, como se fosse uma rotina trágica. Essa é a realidade. Se uma fábrica não consegue produzir, ela simplesmente desaparece. E o que antes era uma esperança, se transforma em uma casa vazia, uma memória do que poderia ser. Este é o momento de compreender, essa crise não veio do nada. Ela foi construída ao longo de anos, uma bola de neve que agora engole tudo. Mas a pergunta persistente é, até quando o povo de Belorujo vai aceitar esse destino sombrio? Em terceiro de 2025, a produção industrial de Belarus disparou para níveis insustentáveis. A fabricação de válvulas cresceu 91,1%, um salto assustador. Um ano antes, esse crescimento era quase 69%. Isso significa que, hoje, 91% de cada produto fabricado é armazenado sem destino. O que leva a esse colapso? Belarus é apenas um grande cliente que, neste momento, afunda na própria crise econômica. A desaceleração na economia russa fez com que as exportações de Belarus caíssem 2,9%. Os produtos soviéticos de alta qualidade perdem espaço frente à invasão de bens chineses. As vendas de caminhões pesados caíram 44%, e vendas de componentes de veículos despencaram 82,4%. Esses números assustam o mundo inteiro. Além disso, o setor industrial enfrenta uma crise profunda com o excesso de metais e crises de preços. Os salários despencaram, os funcionários enfrentam dificuldades e as fábricas estão em estado de emergência. Segundo Nastasia Luzina, especialista do Centro de Pesquisa Econômica, a situação industrial melhorou ligeiramente em comparação ao ano passado, com uma redução de apenas 3%. Ainda assim, a crise não afeta apenas as fábricas, mas também o sistema de educação. O próprio regime de Lukashenko tem se mostrado incapaz de sustentar o país. Os recursos são escassos, e a economia deteriora-se a passos largos. Em um sistema onde os professores ganham pouco mais que nada, os hospitais sofrem com a falta de financiamento, e os centros de pesquisa estão desaparecendo. O líder belorusso chega a dizer que não há dinheiro suficiente para manter o país funcionando. Quando o salário de um cientista vale menos que um pacote de snacks, a crise não é apenas econômica, mas também intelectual. As inscrições em cursos de doutorado caíram 10% em 3 anos, enquanto a inteligência do país se esvazia. Como esse colapso ocorreu com tanta clareza? O sistema que suspeitávamos ser forte é, na verdade, um castelo de cartas, prestes a desabar. E tudo isso evidencia um panorama sombrio. Uma nação que, há poucos anos, parecia forte e unida, agora se encontra à beira do abismo, com seu povo sofrendo as consequências de uma liderança que virou as costas ao próprio futuro. Mas uma pergunta persiste. O que realmente está por trás desse desastre?
E quem será o próximo a cair nesse jogo de queda livre? A economia da Bielorrússia enfrenta uma crise que vai muito além de números. Quase 10% da sua força de trabalho desapareceu em apenas 3 anos. A educação e a inteligência, antes fontes de esperança, estão migrando para outros países, deixando uma ferida profunda na estrutura do país. Como um sistema que deveria sustentar o futuro, a economia está se desintegrando, como uma máquina que não consegue mais acompanhar suas próprias peças. Mas a surpresa vem agora. Enquanto o regime russo enfrenta dificuldades econômicas, a Bielorrússia, que deveria se beneficiar, está sendo ainda mais afetada. Imagina só, um país que sonhava em substituir regiões inteiras de sua força produtiva, agora assistindo de perto a uma fuga em massa. Os sonhos de modernização se tornaram pesadelo. Os números não mentem. Entre 2020 e 2023, o número de especialistas em tecnologia caiu em mais de 13 mil. Em setores vitais, como indústrias e serviços, a produção despencou de 7,1% para 4,5%. Esses recursos, esses talentos, estão simplesmente desaparecendo. A migração criou buracos negros na economia, regiões que antes pulsavam com atividade agora estão vazias, silenciando a esperança de recuperação. O que mais surpreende é que o maior fluxo de saída não vem de trabalhadores qualificados ou profissionais experientes. São as mentes mais brilhantes, os jovens mais promissores, que somem sem deixar vestígios. Em um país onde aproximadamente 250 mil residentes vivem atualmente nos Estados Unidos, a maior parte desses imigrantes são pessoas com forte potencial técnico e científico. Países como Polônia, Lituânia e outros já se transformaram em destinos tradicionais para esses refugiados econômicos. Isso não é uma simples fuga de cidadãos comuns, é uma vitória silenciosa de nações mais fortes. E não há como diminuir o impacto. Ainda mais quando se olha para o setor de tecnologia, que até 2020 foi uma joia de Bielorrússia. Hoje, apenas 13% dos profissionais de tecnologia permanecem em seu país. São especialistas que construíram a base de um setor que, na prática, se esfarela diante de nossos olhos. A questão fica ainda mais sombria: quem preencherá essas posições? Quem criará o futuro de uma economia agora mergulhada na escuridão? E mais, quais serão as consequências para uma nação que desperdiça suas mentes mais valiosas? A resposta parece clara: o colapso não é apenas econômico. É uma devastação do próprio potencial de uma geração. E enquanto isso, a massa de talentos, conhecimento e esperança foge, levando consigo a promessa de dias melhores. A opacidade do regime de Alexander Lukashenko está levando Belarus a um ponto de ruptura. Uma nação que antes parecia resistente agora enfrenta uma crise econômica devastadora. Seus jovens estão partindo, levando sonhos e talento para países vizinhos. Mais de 400 mil belorussos deixaram seu país em busca de esperança, deixando uma geração inteira para trás. Imagine o som silencioso dessas despedidas, o cheiro de incerteza no ar. Como uma ponte sem força, Belarus está se tornando uma sombra de si mesma. E a pergunta que não quer calar: até quando esse colapso silencioso poderá ser detido? A resposta parece cada vez mais distante. Enquanto Belarus se afunda num mar de dificuldades, sua estratégia parece uma dança de estratégias frágeis, um balé de promessas vazias. Alexander Lukashenko pensa em distrações, viagens ao Sudeste Asiático, aventuras em Norte da África. Mas o que realmente está por trás dessas ações? Um país preso entre sanções, isolamento e uma crise que aumenta a cada dia. Seus planos de escapar para fora são apenas cortinas de fumaça, máscaras para esconder as feridas profundas que sangram na economia. E enquanto isso, o que o mundo está fazendo? Assistindo, esperando, uma peça de teatro sem roteiro escrito. O Kremlin também não consegue esconder sua própria crise. Com uma economia cambaleante, a estratégia de Belarus é uma tentativa desesperada de segurar a corda. Enquanto Putin tenta manter sua influência, Belarus se torna uma peça descartável nesse xadrez global. O que acontece quando um regime tenta exportar sua crise? A fronteira se torna uma linha de fogo. Uma guerra invisível de migração e contrabando.
No dia 23 de novembro, uma operação de contra-inteligência detectou novamente atividades suspeitas na fronteira lituana. Não foi uma surpresa. Essas ações são uma resposta ao caos acelerado dentro de Belarus. E o que os líderes estão fazendo? A primeira-ministra da Lituânia, Inga Ružienės, afirma: se essa situação não for controlada, vamos proteger nossas fronteiras a qualquer custo. Uma postura de ultimato, uma linha de defesa contra uma ameaça que cresce a cada dia, o colapso de uma nação que parece estar à deriva, sem rumo, enquanto seus sonhos mais vibrantes deixam o país, numa marcha silenciosa que assusta todos nós. O que será do futuro de Belarus? Até onde essa crise poderá alcançar? As respostas permanecem ocultas, enquanto a corda do tempo se aperta cada vez mais ao redor de uma nação em colapso. O que você acredita ser possível para o futuro de Bielorrússia? Pode parecer que o país está caminhando rumo a uma crise ainda pior, com sinais claros de uma economia abalada em todos os setores. As fronteiras estão fechadas, o comércio desgasta-se, e a esperança de recuperação desaparece como fumaça no ar frio do inverno. Será que ainda há uma saída? Ou essa espiral de declínio é irreversível? No momento, tudo indica que o país está na beira de uma transformação profunda, um colapso silencioso. As fronteiras que antes eram pontes de comércio e comunicação estão se tornando muros intransponíveis. As portas das fábricas fechando, os salários cortados, e a população que migra em silêncio, carregando seus sonhos e talentos para outros países. Isso não aparenta ser uma crise, mas uma fuga desesperada de esperança. Imagine a cena: ruas vazias, o som de passos solitários ecoando enquanto o ar parece carregado de tristeza. Os cidadãos percebem que suas perspectivas estão desaparecendo, como a névoa matinal que logo se dissipa sob o sol frio. Como um castelo de cartas, tudo pode desmoronar a qualquer momento. E o mais aterrorizante? Muita gente já percebeu que o próprio regime está empurrando o país para esse buraco sem volta. Uma estratégia de autodestruição, disfarçada de estabilidade falsa. Será que as fronteiras podem realmente fechar esse buraco? Ou elas apenas aceleram a queda? Os líderes de Belarus, acreditando no poder de sua força, estão cegos. Seus planos de manter controle com discursos vazios e repressão crescente estão apenas alimentando o caos. E a cada dia, a esperança de uma mudança soa mais como um sonho distante. Não há mais um lado onde se possa encontrar solução. As pessoas já perderam a fé no futuro, e o país, como um navio à deriva, vai cada vez mais fundo na escuridão. Mas e se essa crise não fosse apenas o fim? E se, em meio ao caos, surgisse uma reviravolta inesperada? Uma única faísca de esperança pode apagar essa sombra de decadência, mas será que alguém ainda acredita nisso? O futuro de Belarus está escrito na areia, ou há alguma chance de recuperação? A resposta está escondida nas entrelinhas do colapso silencioso, na esperança que poderia surgir quando menos se espera. O colapso econômico de Bielorrússia é uma crise silenciosa, uma ameaça que cresce sob o silêncio da propaganda oficial. Milhares de especialistas estão fugindo, deixando suas famílias e sonhos para trás. Entre 2020 e 2023, 13.500 profissionais deixaram o país. As indústrias essenciais, como manufatura, agricultura e logística, estão à beira do colapso. Imagine fábricas vazias, máquinas paradas, sonhos destruídos. Como a economia geada de ontem virou um vazio sombrio. Em apenas 3 anos, 175.684 vagas permanecem abertas, inalcançáveis. São engenheiros, médicos, universitários desaparecendo como fumaça. Os números não mentem, o déficit de mão de obra não é uma ameaça, é uma catástrofe inevitável. Não há mais engenheiros para manter as fábricas, nem médicos para salvar vidas. Tudo por causa de uma diáspora que se intensifica. E mais de 60.000 especialistas fugiram até 2025, levando seus sonhos e talentos para outros países. Quem pagará as pensões amanhã? Quase 80% dos trabalhadores têm entre 20 e 44 anos, mas o sistema de aposentadoria está em ruínas. Como sustentar uma geração que já não acredita no futuro? A resposta é assustadora.
O próprio sistema social da nação está prestes a explodir, uma bomba relógio que pode destruir tudo. E o mais dramático, esses jovens estão se indo, levando seu talento para o exterior, deixando uma geração vazia para trás. Bielorrússia, uma nação com sonhos de grandeza, agora enfrenta uma encruzilhada mortal. Sua juventude desaparece, seus talentos migram, sua economia se esfacela. Uma crise que não se resolve apenas com números. Uma crise que ameaça apagar o futuro inteiro. Como resistir a esse colapso silencioso, antes que seja tarde demais? O regime de Lukashenko interpretou uma simples postura de resistência como sinal de derrota. E começou a agir com agressividade. Mas, o que os que estão na linha de frente fazem de fato? A primeira-ministra da Lituânia, Inga Ružienės, deu um ultimato diplomático. Se a situação na fronteira se agravar, eles irão proteger suas fronteiras a qualquer custo. Você consegue imaginar? Essa tensão pode desencadear uma crise econômica sem precedentes. No corredor, isso não pinta nada bem. A economia de Bielorrússia está entrando em uma fase de profunda instabilidade. As portas de fronteira se tornam obstáculos intransponíveis. E, enquanto o governo tenta aparentar controle, a verdade amarga é outra. As linhas de fornecimento, o transporte de cargas e a mobilidade comercial estão quase parando, tudo por uma crise que escala a cada dia. Apenas neste ano, o setor logístico já enfrenta uma paralisação quase completa. Os dados mostram que o número de pessoas desempregadas disparou. Mais de 691 mil trabalhadores perderam seus empregos nos primeiros 9 meses de 2025. Em contrapartida, pouco mais de 580 mil conseguiram alguma forma de recolocação. Um saldo de mais de 110 mil empregos desaparecidos, uma marca que revela um colapso palpável. Imagine só, fábricas fechadas, depósitos vazios, e uma economia que parece estar desmoronando. Os grandes setores industriais, como manufatura e agricultura, estão literalmente em queda livre. Locais tradicionais de produção estão silenciosos, com máquinas paradas e gestores desesperados. Os trabalhadores, sem esperança, às vezes fazem apenas 4 horas de expediente. Enquanto as linhas de produção envelhecem em silêncio mórbido. O que acontece quando uma fábrica existe, mas não consegue produzir? A resposta é simples e assustadora, ela entra em colapso total. E essa é a realidade de Bielorrússia. Em 2025, a produção industrial caiu assustadores 91,1%, uma queda que desafia qualquer lógica. Quase toda a produção é acumulada em armazéns que quase não se podem mais suportar. E o pior, a economia russa, parceira de sempre, está se afundando junto. A queda da atividade econômica na Rússia reflete uma diminuição de 2,9% nas exportações de Bielorrússia. Produtos soviéticos de baixa qualidade invadem mercados internacionais, enquanto negócios tradicionais como vendas de caminhões e equipamentos militares caem brutalmente, vendas despencaram 44%, enquanto as vendas de veículos militares despiram 82,4%. O cenário é de caos. Os estoques de metais, que sustentaram a indústria, estão em crise, uma queda de 60% nos salários, trabalhadores afastados, fábricas apagando as luzes. Segundo especialistas do Centro de Pesquisa Econômica, a situação industrial está claramente piorando, com uma queda de cerca de 3% em relação ao ano anterior. E esse colapso não se limita às fábricas. A educação, um pilar essencial de qualquer país, também sofre. Os números de estudantes de doutorado caíram 10% nos últimos 3 anos. A inteligência do país, sua esperança futura, está fugindo. O sistema de pensões está à beira do colapso, com apenas 35% das contribuições necessárias sendo feitas. E, se esses 280 mil idosos deixarem de contribuir, o sistema entrará em uma crise sem volta, deixando o futuro de várias gerações em risco. E o que isso tudo significa? Como uma nação pode sobreviver quando a sua própria força de trabalho e suas potencialidades intelectuais evaporam-se assim? O destino parece inevitável, com os sonhos de uma substituição rápida por investidores russos fracassando, o país afunda-se em um ciclo de decadência.
Milhares de jovens deixam o país sem perspectiva, levando seus sonhos e talentos para lugares como Varsóvia, Vilnius e Tbilisi. Essa fuga representa uma hemorragia de potencial, um exército de cérebros que poderiam reconstruir sua terra, mas que agora ajuda a impulsionar economias alheias. Uma verdadeira dispersão de esperança. Enquanto isso, o país parece deslizar para uma crise cada vez mais irreversível. Os líderes, presos ao poder, parecem perder o controle diante de uma espiral de desintegração. A fronteira, quase uma linha de sangue, representa uma fronteira invisível entre a sobrevivência e a extinção daquele país. O cenário econômico está por um fio, mas há algo mais sombrio em tudo isso, uma transformação profunda no tecido social. Com 78% da população na faixa de 20 a 44 anos, o sistema de previdência enfrenta uma crise sem precedentes. Quem pagará aposentadorias quando os contribuintes desaparecem? O sistema se torna uma bomba relógio, um projeto sem futuro. E essa massa de jovens, que deveriam construir o país, foca suas energias em tentar sobreviver. A fuga de cérebros não é apenas uma estatística. É uma catástrofe silenciosa, que põe em risco a própria existência do Estado. O que será de Bielorrússia? Será que a sua própria fronteira, que deveria proteger, se tornará a sepultura de sua independência? Enquanto o líder Lukashenko tenta manter uma aparência de controle, as ruas, silenciosas e vazias, silenciam também. Sua visão de um futuro promissor se torna um pesadelo que assombra cada esquina. No ápice dessa crise, parece que a única resposta possível é a mais chocante de todas, uma transformação total, uma destruição silenciosa. O país que antes resistia às tempestades internas agora se devolve ao seu próprio vazio. E o futuro? Uma incógnita carregada de sombras. O colapso econômico na Bielorrússia é uma crise silenciosa que se desenrola sob o véu da propaganda oficial. Milhares de profissionais estão deixando o país, abandonando suas famílias, seus sonhos e suas esperanças. Entre 2020 e 2023, cerca de 13.500 especialistas partiram, levando consigo talentos preciosos. Indústrias essenciais como manufatura, agricultura e logística estão à beira do colapso. Você consegue imaginar fábricas vazias, máquinas paradas, sonhos destruídos? Como uma economia que parecia sólida ontem virou um espaço vazio e sombrio hoje. Em apenas 3 anos, mais de 175 mil oportunidades de trabalho permanecem abertas, inalcançáveis para quem deseja retornar. São engenheiros, médicos, acadêmicos que desaparecem como fumaça. Os números não mentem. A escassez de mão de obra não é apenas um problema, é uma tragédia irreversível. Quem irá manter as fábricas funcionando? Quem salvará vidas se não há mais talentos disponíveis? A diáspora aumenta a cada dia. Mais de 60 mil especialistas fugiram até 2025, levando sonhos e talentos para fora das fronteiras. Quem cuidará das pensões amanhã? Quase 80% dos trabalhadores estão entre 20 e 44 anos, mas o sistema de aposentadorias está quase desmoronando. Como sustentar uma geração que já não confia no futuro? A resposta assustadora? O próprio sistema social do país está prestes a explodir. Uma bomba relógio pronta para destruir tudo. A juventude desaparece, suas habilidades migram para outros países, deixando uma geração vazia para trás. Bielorrússia, uma nação que sonhava com grandeza, agora enfrenta uma encruzilhada mortal. Seus talentos migraram. Sua economia se esfarela, e o futuro fica cada vez mais escuro. Como resistir a esse silêncio destrutivo, antes que tudo seja irreversível? A resposta pode estar desaparecendo junto com aqueles que buscam uma chance de uma vida melhor.